diz assim a palavra do Senhor. Então chegaram ali ao rei 2 mulheres que eram prostitutas e se puseram de pé diante dele. E uma das mulheres disse: ó, meu senhor, eu e esta mulher habitamos em uma casa, e eu dei à luz a uma criança com ela na casa. E sucedeu, no 3º dia, depois de eu ter dado à luz, que esta mulher também deu à luz. E estávamos juntas. Não havia nenhum estranho conosco na casa, salvo nós 2 na casa. E o filho desta mulher morreu à noite, porque ela o esmagou. E ela se levantou à meia-noite e tomou o meu filho do meu lado, enquanto a tua criada, em outras traduções, a tua serva, dormia. E o deitou no seu seio, e deitou o seu filho morto no meu peito. E quando eu me levantei pela manhã para amamentar o meu filho, eis que ele estava morto. Mas quando eu o considerei pela manhã, eis que não era o meu filho, o qual eu havia dado à luz. E a outra mulher disse: não, o que vive é o meu filho, e o morto é o teu filho. E esta disse: não, o morto é o teu filho, e o que vive é o meu filho. Assim elas falaram diante do rei. Então disse o rei: uma diz: este é o meu filho que vive, e o teu filho é o morto. A outra diz: não, o teu filho é o morto, e o meu filho é o vivo. E o rei disse: trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. E o rei disse: dividi a criança viva em 2, e dai metade a uma e metade a outra. Então falou ao rei a mulher a quem pertencia a criança viva, porque as suas entranhas ansiavam pelo seu filho. E ela disse: ó Senhor, ó meu senhor, dai a ela a criança viva, e de modo algum a mate. A outra, porém, disse: que ela não seja nem minha, nem tua, mas divide-o. Então o rei respondeu e disse: dai a ela a criança viva, e de modo algum a mate. Ela é a mãe do menino. Amém? Feche seus olhos, Pai, que a tua palavra que é viva, eficaz, toca no nosso coração, traga-nos, Senhor, verdade vindas do teu reino, repreenda, Senhor, de nós todo espírito de dúvida, toda incredulidade, toda ansiedade que nos impede de ouvir a tua santa palavra, e que nós, nessa noite, possamos ser tocados, guiados, direcionados pelo teu Santo Espírito. É a oração que fazemos para a honra e glória do teu santo e soberano nome. Amém, amém. Podemos assentar, glorificando o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Irmãos, hoje é o dia das mães, mas eu quero me dirigir não só às mães, mas a toda a família. E parece até contraponto pensarmos em falar sobre valores tão nobres como são os valores que saltam ao nosso coração quando lembramos acerca do Dia das Mães, quando falamos acerca de orarmos pela família. Tratarmos de um texto como o texto que a qual nós lemos, que é o texto que é uma narrativa justamente de algo que acontece com 2 mulheres, que apesar de serem mães, mas com valores tão controversos. Afinal, o texto deixa claro que a narrativa é de 2 mulheres que são prostitutas. Não é isso que nós lemos? Parece até controverso pensarmos, irmãos, acerca de uma data tão nobre, de uma data que transpira tanto amor, que transpira tanta nobreza, nós falamos acerca de mulheres com valores tão diferentes, tão antagônicos daquilo que se gera e que se salta ao nosso coração na data de hoje. Porém, eu quero olhar, irmãos, para esse texto, não pelo prisma, irmãos, de entendermos o entendimento, a sabedoria de Salomão,
Mas para olharmos para esse texto, da simbologia, para nós olharmos o que as atitudes que essas mulheres tomaram e que lições nós podemos extrair desse texto para a nossa família, para a nossa casa. E por isso que o tema que eu quero tratar da mensagem dessa noite é o amor verdadeiro através de atitudes. Amém? Amor verdadeiro, ele é revelado através de atitudes. Por isso que o Espírito Santo me fez lembrar desse texto. Parece até estranho, mas já nós vamos equilibrando as ideias aqui no nome de Jesus. Amém? Então parece até difícil, mas é interessante, irmãos, antes de nós entrarmos propriamente no texto, quando nós olhamos a sociedade a qual nós vivemos, nós vamos ver, irmãos, que a sociedade está vivendo tempos de dificuldade. A nossa sociedade está vivendo tempos onde está evidente aquilo que Jesus já diagnosticou lá em Mateus capítulo 24, no sermão escatológico, no sermão da montanha, quando ele vai dizer, irmãos, que nos últimos dias, por aumentar-se a iniquidade, se esfriaria o amor de muitos. Amém? Nós vamos ver, estamos vivendo em um tempo que há um esfriamento do amor das pessoas. A queda moral do homem, o distanciamento do homem de Deus, produziu como consequência esse esfriamento do amor. As pessoas estão mais preocupadas com as suas atividades, estão mais preocupadas com as suas necessidades, do que propriamente, irmãos, em demonstrar e agir com verdadeiro amor para as pessoas, para com aqueles que estão à nossa volta. Há um ditado que diz, a gente está tão preocupado a olhar para o nosso umbigo, que a gente se esquece de olhar para a dificuldade, para a necessidade do outro. A gente está tão preocupado, de olhar para as nossas necessidades, e a gente não olha para que o outro está passando, para que o outro está enfrentando, porque isso é a revelação do amor. Mas a sociedade está tão doente, a sociedade está vivendo tempos, irmãos, aonde tem se distanciado tanto de Deus, que o amor de muitos verdadeiramente tem se esfriado. E isso fica fácil a gente ter esse diagnóstico, ter essa constatação, quando a gente olha, irmãos, a timeline das nossas redes sociais, quando nós abordamos ali os noticiários da televisão, o que nós mais contemplamos são notícias de tragédia, são notícias, irmãos, aonde o ser humano, ele trata a vida humana como se fosse um pedaço de papel. Não é assim? A gente vai ver, por exemplo, o estado de Santa Catarina, irmão, no ano de 2025, teve um número expressivo e recorde de feminicídios. De homens que moravam com suas esposas e, em nome daquilo que é o amor, mataram. Não é assim? A gente vai ver, irmãos, por exemplo, eu estava assistindo o noticiário agora essa semana, uma moça esfaqueou o cabeleireiro, irmãos, porque ela não gostou do corte de cabelo. Quem viu na internet? Quem não viu, procura, curioso. Ela esfaqueou, irmãos, o ser humano, porque ela não gostou do corte de cabelo. Então, por aí a gente tira, irmãos, o quanto a sociedade está doente, o quanto a sociedade está tão distante de Deus, e esse distanciamento tem sido evidenciado como? Em fazer com que cada vez o amor de muitos tenha se esfriado. Então nós vivemos, irmãos, o próprio Jesus ele vai dizer, irmãos, que o amor, ele está ligado, irmãos, à vida e não à morte. O amor, ele está sempre ligado à vida. O próprio Jesus, ele vai dizer em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? Morte? Não, tenha vida. Então o amor, ele está ligado à vida. O amor não quer ver a morte. O amor não quer ver destruição. O amor não quer haver perda. O amor, ele está sempre prezando pela vida. Amém?
O amor preza pela vida. O amor vai prezar pela vida a todo instante. E o texto que nós lemos, irmãos, aqui, ele é um texto que ele vai mostrar como que o verdadeiro amor se manifesta. O texto que nós lemos vai demonstrar como que o verdadeiro amor, ele deve ser manifestado. O texto que nós lemos vai falar, irmãos, para nós recordarmos, é um texto que vai falar da sabedoria de Salomão. E o texto vai narrar que, certo dia, Salomão, estando no seu palácio, duas mulheres se apresentam diante dele com uma questão para que ele pudesse arbitrar, para que ele pudesse julgar. Duas mulheres, o texto deixa claro que são duas mulheres prostitutas e que as duas moravam, dividiam o mesmo cômodo sozinhas e não tinha ninguém além delas duas. Ou seja, uma era testemunha da outra. E aí o texto vai narrar, irmãos, que uma engravidou. 3 dias depois, a outra também engravida. Então, 3 dias uma deu à luz, e 3 dias depois a outra também dá à luz. Então nós estamos falando de duas mulheres com tempo de gestação, com crianças semelhantes com a mesma idade. E aí o texto vai narrar que as duas chegam para Salomão, as duas mulheres, só que com uma criança apenas. Porque quando elas chegam para Salomão, elas vão dizer, olha, rei, aconteceu um caso. Nós duas moramos juntas no mesmo cômodo, no mesmo lugar, e a gente estava dormindo. E de repente, enquanto a gente estava dormindo, a minha colega, ela se deitou e sufocou a criança. E aí, quando a criança sufocou, a gente dormindo de madrugada, ela pegou a criança morta e colocou sobre o meu peito e tirou a minha criança viva para ela. De manhã, quando eu acordei, quando eu fui dar de mamar para a minha criança, eu olhei e falei, opa, não é meu filho. Só que a criança está morta, está sobre o meu tá nos meus braços. E eu olho para o colo dela, está no colo dela a minha criança. Eu reconheci que era o meu filho. A outra diz, não, senhor. A criança que morreu sempre foi dela. A minha está aqui, vivinha. E aí ficou. De quem é a criança? Não, a criança que é viva é minha. A outra, não, a viva é minha. Ela tomou, a morta era dela, ela tomou. E ficou naquele embate. Imagina. E não tinha ninguém para poder testemunhar. Lembra que o texto diz? Só tinha as duas dentro do mesmo cômodo. Como é que julga agora? Como é que agora toma partido? Como é que faz agora para julgar, para dizer quem é o filho de quem é a mãe de quem? E ficou aquela confusão. Salomão, olhando tudo aquilo, o texto vai dizer que Salomão manda um soldado, chama um soldado e diz, está fácil resolver. Todo mundo falou, como é que está fácil esse negócio? Não tinha testemunha? Falou, não, agora a gente vai resolver rapidinho. Traz uma espada, já que a gente não decide quem é a mãe do vivo, vamos partir a criança. Quando a gente partir a criança, a gente dá metade para uma, metade para outra e está tudo certo. A mãe do menino que estava sem a criança diz, não. Então faz o seguinte, dá o filho para ela, porque eu prefiro ficar sem do que ver ele morto. A outra, que está com a criança no colo, diz, não. Então, já que vai ser assim, não é nem para mim e nem para ela. Pode dividir o menino. O rei olha e diz, só tem uma aqui que pode ser a verdadeira mãe. Quem? Aquela que por amor abre mão do direito para que o outro viva. Amém? A que abre mão do direito para que o outro viva. E aí o rei pega a criança da mão da mãe que havia sufocado e dá para a outra. E todo o reino fica sabendo da história e manifesta-se a sabedoria de Salomão. Amém? Mas eu quero, irmãos, me dedicar na seguinte frase, irmãos, da mulher, da verdadeira mãe. Ah, meu Senhor, dê a ela o menino vivo, não mate de jeito nenhum. Eu quero frisar, irmãos, na mãe que ela diz, eu prefiro abrir mão do meu direito para que o outro viva. E baseado, irmãos, na história dessas duas mulheres, na manifestação de atitude, de amor, é que eu gostaria de extrair algumas lições para a nossa família, para que nós possamos aplicar nas nossas casas. Amém?
E a primeira lição, irmãos, que eu quero trazer, irmãos, para nós refletirmos é: cuidado para não relaxar demais. Amém? Cuidado para você não baixar a guarda demais na sua casa, na sua vida, na sua caminhada. Cuidado, irmãos, para que aquilo que Deus tem colocado como responsabilidade para você, como propósito para você, você de repente achar que está tudo funcionando bem e você baixar a guarda demais, você relaxar demais. Quando nós relaxamos, irmãos, quando nós baixamos a guarda, nós, irmãos, corremos dois riscos. O primeiro é de não cuidarmos daquilo que é nossa responsabilidade. Aquilo que é para nós cuidarmos, aquilo que Deus colocou na nossa mão, nós relaxamos e não cuidamos. Não, está tudo bem. A mãe, irmãos, que sufoca o menino, a Bíblia vai falar que ela sufocou o menino por quê? Porque ela dormiu. E quando ela dormiu demais, ela, ao invés de cuidar da criança que Deus deu como responsabilidade, ela fez o quê? Sufocou a criança. E a pergunta que faço, irmãos, como temos cuidado daquilo que Deus tem dado nas nossas mãos? E esse cuidado, irmãos, pode ser com o nosso casamento, esse cuidado, irmãos, pode ser na criação dos filhos, esse cuidado pode ser, irmãos, com o emprego, esse cuidado, irmãos, pode ser com um projeto que Deus tem dado no nosso coração, e às vezes nós estamos achando que as coisas estão funcionando bem demais, e a gente relaxa, a gente deixa de cuidar. Não é assim? E aí, pelo fato da gente deixar de cuidar, às vezes nós estamos, irmãos, sufocando. Quer ver um exemplo claro? Quando a gente casou, por exemplo, eu vou usar o meu exemplo, isso acontece lá em casa, não acontece na casa de mais ninguém, amém? Mas no começo do meu casamento, irmãos, eu ia lá, falava com a minha esposa todo dia que amava, todo dia, irmãos, se ela tivesse precisando de alguma coisa, eu ia lá e já ia atender. Ela falava que estava precisando de algo, eu ia longe, irmãos, para resolver. Eu pesava, irmãos, 65 quilos, não dá nem para imaginar, imagina. Mas eu atravessava a cidade com ela na garupa da bicicleta, olha que coisa. Aí hoje, irmãos, às vezes, diante de uma dificuldade, diante de um problema, às vezes eu falo, já estão 22 anos de casado, aí às vezes eu vou agir, não, mas dá para você resolver? Não, agora eu não estou com tempo, agora eu estou resolvendo outra coisa. Amém? Estão conseguindo me entender? Então, às vezes, no início, irmãos, pelo fato de a gente acostumou demais naquilo que Deus tem nos dado, a gente, ao invés de cuidar, agora a gente começa a dormir, relaxar. Cuidado, porque esse relaxamento da nossa parte, essa falta de vigilância da nossa parte, pode, irmãos, estar sufocando aquilo que Deus tem nos dado. E isso acontece em várias áreas. Quem já presenciou, trabalha com empresa, com equipe de funcionário, e você vê aquele funcionário novo chegando, e aí aquele funcionário, ele faz de tudo. Quem já presenciou? Aí tem até um ditado que a gente fala no meio coletivo, né, no meio do funcionário: vassoura nova varre bem, né? Quem já ouviu, né? Não é assim? Vassoura nova varre bem. Aí depois o peão começa ali a trabalhar, passa um tempo, ele faz o quê? Relaxa. Já não é mais o mesmo funcionário, já não faz as coisas do mesmo jeito, já não está mais ativo da mesma maneira. E aí isso é um grande risco, que ele de repente chegou ali com o gás todo, e aí de repente ele pode até perder a função dele, o emprego dele. Por quê? Porque ele relaxou. E isso, irmãos, nós estamos usando esses dois exemplos, mas isso pode acontecer em várias áreas da nossa vida. Isso pode acontecer, irmão, na nossa vida espiritual, na nossa área espiritual, que às vezes nós, irmãos, estamos ali buscando ao Senhor, estamos envolvidos, estamos sempre ali no altar do Senhor, mas aí as coisas estão funcionando bem, aí o que a gente faz? A gente relaxa. A gente relaxa. Não, porque está tudo funcionando bem. E nós não podemos relaxar. Porque a Bíblia diz, principalmente na nossa área espiritual, que a Bíblia vai falar, irmãos, que nós precisamos, irmãos, estar atentos, porque o diabo está ao nosso derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Em outras palavras, quem que ele está buscando? Quem relaxou demais. Quem baixou a guarda.
Quem parou, irmãos, daquilo que Jesus ele manda nos orientar? Você precisa viver uma vida de oração e de vigilância. Não é isso que está na Bíblia? Não, está vigiai e orai. O vigiar é primeiro. Eu preciso primeiro, irmãos, erguer a guarda. Eu preciso primeiro, irmãos, preocupar estar em vigilância. Lembra de Neemias reconstruindo os muros? Os 52 dias que ele reconstrói os muros. Ele reconstrói os muros como? A Bíblia vai falar, com uma mão, irmãos, segurando o material de construção, o balde com cimento, e na outra mão, aqueles que estavam diante do muro, que estava vulnerável, com a espada. Porque para mim, quando eu estou diante da vulnerabilidade, quando eu estou prestes a sofrer o ataque do inimigo, eu preciso estar construindo, mas eu preciso estar vigilante. Lembra de Gideão lá em Juízes, quando Deus levanta Gideão para lutar contra os midianitas? 30 mil se inscreveram para a batalha. Não foi assim? 30 mil. Aí Deus olhou e falou assim, esse povo aí não adianta não. Por que, Deus? Mas é 30 mil, é um exército, olha que exército bacana. Não, porque esse povo aí não está pronto para a batalha. Como assim, senhor? Começa um treinamento com eles e faz o seguinte, ó, quem tiver com medo da batalha, não vai. A Bíblia fala, irmãos, que já saiu quase 24 mil. Foi embora. Aí Neemias falou, meu Deus, e agora? O que sobrou, Neemias? Agora você põe tudo no rio, treina eles, aí eles vão para o rio lá, e aí aqueles que forem direto para a água, esse você separa. Aqueles que forem para a água e beberem água assim, esse vai para a batalha. Por quê, Senhor? Porque esses eles vão guerrear, mas eles não estão baixando a guarda. Eles estão em vigilância. Sabe quanto estava assim? 300 só. Mas foi com esses 300 que Deus deu a vitória. Foi com esses 300 que Deus realizou o milagre. Porque Deus conta, irmãos, com aqueles que não baixam a guarda. Deus conta com aqueles que estão vigilantes. Deus conta, irmãos, com aqueles que estão dispostos a lutar pela casa, a lutar pelo casamento, a lutar pelo ministério, a lutar pela família, a lutar pela criação dos filhos, a lutar pela esposa, a lutar pelo esposo, a lutar pela igreja, a lutar pela sociedade. Deus procura aqueles que não baixam a guarda. Deus procura aqueles, irmãos, que estão empunhados, irmãos, em marchar para a batalha. O outro problema, irmãos, das pessoas que a qual baixam a guarda, que relaxam demais, é que a falta de vigilância nos torna vulneráveis às investidas do inimigo. O primeiro é que quem baixa a guarda sufoca aquilo que Deus tem dado. O segundo é que ele fica vulnerável ao ataque do inimigo. A Bíblia vai falar, irmãos, que uma mãe dorme e sufoca a criança, mas a outra está com a criança viva. Só que o texto vai dizer que ela também fez o quê? Dormiu demais. E quando ela dorme demais, o inimigo, irmão, veio de noite e roubou a sua criança. Porque quando nós baixamos a guarda e dormimos demais, o inimigo, irmãos, vem para roubar aquilo que Deus tem nos dado. O inimigo vem, irmãos, à espreita, porque ele está só esperando a nossa vulnerabilidade. O inimigo está só esperando. Eu já disse isso aqui no altar, logo quando eu assumi a igreja, certa vez, quando a gente assiste aqueles programas da National Geographic lá, aqueles programas que mostra lá os animais lá na África. Você vê o leão, como é que o leão faz para atacar? O leão não ataca, irmãos, o búfalo mais pesado. O leão não ataca, irmãos, os animais mais robustos, aquele que está no meio do rebanho, não. O leão procura quem? Aquele que distraiu, aquele que ficou para trás do rebanho, aquele que está mais fraco, aquele, irmãos, que está mais vulnerável. É esse que o leão vai tragar. Não é assim? É assim que o inimigo age.
É assim, irmãos, que Satanás, o reino das trevas, vem contra a nossa casa, contra a nossa família. Porque quando nós baixamos a guarda, quando nós, irmãos, estamos dormindo, quando nós relaxamos demais, nós ficamos vulneráveis. E o inimigo, irmãos, tem acesso para roubar aquilo que Deus tem nos dado. Amém? Cuidado, irmãos. Segundo, irmãos, lição que nós podemos extrair do texto é que o amor verdadeiro está sempre querendo a união e não a divisão. O amor verdadeiro, irmãos, sempre vai prezar pela união. As duas mães, irmãos, com o menino entraram no embate, irmãos, mas quando o rei proferiu a sentença, todas as duas dizendo: é meu, é meu, é meu, é meu. Mas quando o rei proferiu a sentença, o amor verdadeiro foi revelado. E o amor verdadeiro foi revelado na onde? O amor verdadeiro foi revelado, irmãos, quando aquela que a qual deu a sentença de dividir, ela diz: não, eu abro mão do direito para que tenha vida. Às vezes, na nossa casa, irmãos, nós queremos, irmãos, às vezes, na nossa casa, nós passamos por embates, enfrentamos discordâncias, enfrentamos, irmãos, opiniões divergentes, porque faz parte, porque afinal, irmãos, habitam dentro do mesmo teto, compartilham, irmãos, na mesma residência, pessoas com ideias, com mentalidades diferentes. Mas a grande bênção de Deus é fazer com que essas mentalidades diferentes possam passar por cima das divergências, irmãos, em nome das convergências. Passar por cima das diferenças para um bom viver entre todos. Porque às vezes nós, irmãos, queremos ter o direito da razão. E em nome do direito da razão, nós, ao invés de unimos, dividimos. E o verdadeiro amor não é aquele que divide, mas é aquele que une. O verdadeiro amor não é aquele que, por nome da razão, ele quer que haja divisão. O verdadeiro amor é aquele que, em nome do amor, ele diz: eu abro mão do direito, mas eu quero que todos vivam juntos. É difícil, irmãos. É difícil, mas faz parte, irmãos, do bom viver no meio da família. Faz parte, irmãos, se queremos construir uma família, irmãos, longeva, uma família, irmãos, que lá na frente, devido ao primeiro vento, ela pare. Não. Porque nem todos os dias serão dias agradáveis para todos. Amém? Nem todos os dias serão dias, irmãos, aonde todos irão se entender. Tem dias, irmãos, que serão difíceis. Mas em nome da união da família, às vezes eu vou abrir mão do meu direito. A mãe, que era a verdadeira mãe do filho, ela disse: eu abro mão do meu direito. Ela tinha direito, eu abro mão do direito, porque eu prefiro ver a criança viva. Amém? Eu prefiro ver a criança viva. Eu abro mão, e isso às vezes é preciso na nossa casa. Eu não estou dizendo que a gente tem que se podar. Eu não estou dizendo, irmãos, que a gente tem que abrir mão da nossa individualidade. Não. O que eu estou dizendo é que às vezes é preciso dar um passo atrás. Às vezes é preciso dar uma recuada. Às vezes é preciso baixar a temperatura para depois eu conseguir avançar 3, 4 passos a mais. Amém? Às vezes é preciso a gente dar uma acalmada, respirar, contar até 10, até 100 se preciso for. Para quê? Para abrir mão do direito para a união de todos. Amém? É difícil? É. Mas, pergunto, quem aqui trabalha mais de 5 anos na empresa? Quem trabalha mais de 10 anos na empresa? Quem trabalha mais de 15 anos no mesmo lugar? Os irmãos que trabalham há 5, 6 anos aí no mesmo lugar, você vai todo dia, você concorda com o que acontece lá? Mas por que a gente não reclama lá?
Por que lá a gente não fala que tem que sair? Porque lá a gente se esforça e dá risada. Porque lá a gente abre mão do direito e passa por cima das diferenças. E dentro de casa, às vezes, é um prato que foi colocado fora do lugar. Às vezes é uma toalha que foi colocada num lugar diferente. Às vezes é um cheiro que às vezes a gente não gostou, a gente explode. Será que a gente não está explodindo no lugar errado? Será que a gente não está descontando nas pessoas erradas? Então cuidado, porque às vezes nós vamos precisar abrir mão do direito para a união de todos. Amém? Terceira lição, irmãos, que nós aprendemos no texto, é que o texto vai dizer que o amor verdadeiro, ele é revelado através das atitudes. A mãe verdadeira, ela é revelada através do gesto de amor, de abrir mão, dela ceder para, irmãos, que o filho pudesse viver. O amor verdadeiro, ele é revelado através das atitudes. Paulo, irmãos, ele vai escrever na carta de 1 Coríntios que amor, irmãos, não é sentimento. Embora seja bonito como tema de canções. Embora seja bonito como temática de poesia. Embora, irmãos, seja encantador como tema, irmãos, de literatura. Mas o amor não é sentimento. Amor é atitude. Deus amou o mundo de tal maneira, de tal modo, de tal forma, que ele demonstrou. Paulo, quando escreve a lista de 1 Coríntios, e ele vai dizer as características do que é o amor, Paulo não diz sentimento, ele diz características, ele diz atitudes que precisam ser feitas para demonstrar o amor. Amém? Porque não adianta nada nós dizermos eu amo a minha mãe, eu amo o meu esposo, eu amo a minha esposa, eu amo fulano, eu amo a igreja, eu amo as pessoas e não tenho atitudes. Porque o amor verdadeiro, ele precisa ser revelado através das nossas atitudes. É quando eu tenho atitude é que eu revelo o meu amor. A Bíblia vai dizer que o amor, irmãos, lá em 1 Coríntios 13, ele é o quê? Bondoso. Ele não arde em ciúmes, ele não se envaidece, ele não é orgulhoso, ele não se porta de forma inconveniente, o amor não busca os seus próprios interesses, o amor não se irrita, o amor não se ressente do mal, o amor não se alegra com a injustiça do outro, o amor se alegra com a verdade, não com a mentira, o amor, ele tudo sofre, ele tudo crê, ele tudo espera e ele tudo suporta. É assim que Paulo define o que é o amor. Nós, como cristãos que cremos na Bíblia, essa é a definição de amor segundo a palavra. Então, se eu quero dizer que eu amo alguém, eu preciso estar enquadrado nesses requisitos. Eu preciso agir com essas atitudes. Não basta dizer, não, mas eu sinto, não, porque amor não é sentimento. Há livros, por exemplo, que vão narrar as linguagens do amor. Tem pessoas, por exemplo, que a sua linguagem de amor é o serviço. Ou seja, aquela pessoa que tudo ela faz, a forma dela demonstrar o amor é servindo a outra. Aí ela vai servir, ela vai trabalhar, ela vai fazer, ela vai trazer para casa, porque é a forma que ele aprendeu a demonstrar o amor. A forma de amor do toque, aquela pessoa que chega a ser grudenta, né? Aquela ali que vem, abraça, e normalmente um é diferente do outro. Mas tem linguagens, ou seja, mas mesmo nessas linguagens, nós vamos prestar atenção que essas linguagens são manifestas através de atitudes. Amém? Então, se eu quero revelar amor e demonstrar amor na minha casa, na minha família, aos membros da minha família, eu preciso demonstrar com atitudes. Por exemplo, hoje é Dia das Mães. Aos adolescentes que estão aqui, os jovens que estão aqui, ou até nós mesmos. Quantas vezes já não escutamos a frase, por exemplo, no dia de hoje, quando a gente vai presentear a mãe, e vai dizer, ô mãe, hoje é feliz, hoje é Dia das Mães. E a nossa mãe olhou para nós e disse, não, todo dia é dia? Sabe por que ela disse isso? Porque ela quer que você reconheça quem ela é quando?
Porque para ela, o que ela espera na linguagem do amor, de você dizer que a ama, é esse amor ser revelado em quê? Em atitude. Amém? Porque não vai adiantar você esperar o segundo domingo de maio do ano e dizer, não, agora eu vou revelar o meu amor. Não, ela está esperando que você faça isso quando? Todo dia. Ela está esperando que você revele isso em atitudes. Porque amar não é sentimento, amor não é sentimento. Amor, irmãos, é atitude. Amém? Para nós concluirmos, irmãos, o texto nos ensina que o amor verdadeiro não se revela em palavras, não se revela em promessas ou disputas, mas em atitudes que preservam a vida, protegem o outro e mantêm a família unida. Em um tempo em que o amor de muitos tem esfriado, Deus nos chama para fazer da nossa casa um ambiente onde o amor seja exercido todos os dias pela presença dele. Assim como a mãe verdadeira preferiu abrir mão do filho ao vê-lo morto, somos chamados, irmãos, a abrir mão do orgulho, da razão, da violência verbal, da indiferença, pai, dos xingamentos, dos sentimentos contrários, para que a vida de Deus permaneça em nosso lar. Que as nossas casas não sejam palco de disputa, mas de cuidado. Não sejam ambientes de frieza, mas de restauração. Não lugares de morte emocional, mas de vida abundante. Porque essa é a vida que Deus quer ministrar para a nossa casa. Porque quando Deus governa uma família, o amor não esfria. Ele amadurece a cura e a permanência do Espírito de Deus. Que nós possamos, irmãos, em detrimento, irmãos, do amor, sempre preocupar com as atitudes para que a nossa família mantenha-se sempre unida no nome de Jesus. Amém? Quero que você se coloque de pé. Eu quero que você ore pela sua casa agora em nome de Jesus. Dê a mão para os membros da sua família agora. Eu quero orar agora pela sua vida, que você possa pedir a direção de Deus, a graça do Senhor pela sua casa, pela sua família, em nome de Jesus. Ore agora pela sua família. Ore agora se há alguma disputa, se há algum sentimento negativo ali, para que seja cancelado, mas que o verdadeiro amor seja lançado em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Feche seus olhos em nome de Jesus. Glória a Deus. Ore pela sua casa. O Ministério do Louvor já vai estar ministrando uma canção, mas antes deles ministrarem uma canção, eu gostaria que na capela você cantasse assim comigo. As atitudes valem mais que 1000 palavras. Eu quero dizer que gosto de você. As atitudes valem mais que 1000 palavras. Eu quero dizer que gosto de você. Gosto de você porque Jesus nos une pelo amor. Gosto de você.